Olá, tudo bem? Que Deus te abençoe neste dia, que Deus te dê graça, unção, sabedoria para você ter uma tomada de decisão, que em tudo que você fizer, o nome do Senhor Jesus seja glorificado. Aqui no Evangelho de João, nesse momento com Deus, a gente quer refletir sobre um versículo muito importante e aonde Jesus fala lá no João 16,14: Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vou-lo há de anunciar tudo quanto o Pai me deu. Por isso é que eu vos disse que há de receber do que é meu, e vou-lo de anunciar. De quem Jesus está falando aqui? Ele está falando do Espírito Santo. Quando a gente olha no versículo 13 de João 16, ele fala: quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará as coisas que hão de vir. Então nós sabemos que o Espírito Santo de Deus, com a promessa de Jesus aqui, quando ele vem, ele nos anuncia tudo que há de vir ou de acontecer, que é de interesse de Deus, do nosso Pai, que tenhamos conhecimento para termos decisões assertivas. Então a gente não pode de maneira nenhuma ignorar o Espírito. A gente sabe que estudar a palavra de Deus é muito importante, conhecer a palavra de Deus é muito importante, saber hábitos que a palavra de Deus nos diz que devemos ter e aqueles que a palavra de Deus nos orienta a deixar de fazer ou de não realizar. Mas a palavra de Deus, ela se completa com o Espírito Santo. Então precisa haver um equilíbrio. A gente sabe que no decorrer da história, muitos homens utilizaram a palavra de Deus de forma errada, criaram indulgências, criaram tribunais e mataram pessoas em nome de Deus, mas sem ter nenhum vínculo com Deus. Nós sabemos que é muito importante o fruto ele aparecer na vida do cristão, que se chama fruto do Espírito. Sem isso, é apenas fruto da carne e vontade humana. Nós sabemos também que todos aqueles que têm o Espírito Santo de Deus agem como Jesus agiu, agem como Estevão agiu, mesmo no seu dia da sua morte, que foi apedrejado. Ele falava as suas palavras, está registrado em Atos: Pai, não os imputes esse pecado, ou eles não sabem o que fazem. Mesmas palavras que Jesus falou na cruz. Então a gente precisa entender que quem tem o Espírito Santo de Deus reage ou age de forma diferente. A gente precisa entender que não devemos ignorar o Espírito Santo. Quando eu vou lá para 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 19, diz: não apagueis o Espírito. Então a gente não pode de maneira nenhuma dizer que eu vou fazer a obra de Deus, mas sem o Espírito Santo de Deus não vai fazer diferença nenhuma. Então a gente tem que aprender a depender do Espírito Santo todos os dias. Se todos os ensinamentos que vier até você não condizer com a palavra de Deus e não tiver a unção do Espírito Santo, de nada vai valer. No mesmo 1 Tessalonicenses 5,20 diz: não desprezeis as profecias. Então a gente sabe que o Espírito Santo dá o dom de profecia. O Espírito Santo capacita para toda boa obra. O dom se manifesta para um fim proveitoso para o reino. Então eu deixo aqui nessa manhã com Deus, deixo aqui essa mensagem para você: buscar o Espírito Santo. Eu sei que muitas pessoas já foram batizadas no Espírito Santo, foram cheias do Espírito Santo. Elas podem, em algum momento, ter uma frieza espiritual, não ouvir a voz do Espírito. Então, por isso, com muita clareza eu falo aqui: há pessoas que começam a pedir: Senhor, enche-me do Teu Espírito, não deixe o Teu Espírito Santo sair de mim,
ou me traz de novo experiências sobrenaturais que eu não estou sentindo mais. Isso não é pecado. O pecado, ele pode estar aí quando a pessoa ela não sente mais o desejo de buscar a presença de Deus. Ela pode estar buscando seus próprios interesses e perdeu a linha do Evangelho. Então, buscar o Espírito Santo em oração todos os dias não quer dizer que você não tenha mais Ele. Você está dizendo que quer ter experiências com Ele. Tenha esse entendimento. Às vezes a gente vê ensinamentos que podem trazer assim: não, mas tu vai buscar o Espírito Santo, tu já tem. Amém, glória a Deus. A gente já tem o Espírito Santo, que já foi batizado, aceitou Jesus, segue Cristo, glória a Deus, aleluia por isso. Mas isso não quer dizer que a gente não possa pedir para o Pai: Senhor, me dá mais experiências com o Espírito Santo, me dá mais unção e graça para fazer a obra. Isso não tem preço. Então cada um vive a sua experiência, cada pessoa, o Espírito Santo ele vai dar a porção que cada um pode suportar naquele momento. Eu finalizo essa explicação aqui, que é um pouquinho mais longa, dizendo o seguinte: o próprio Senhor Jesus falou: muita coisa eu tenho para ensinar, mas vocês não vão suportar agora, mas quando vier o Espírito da verdade, Ele vos guiará a toda a verdade. O Senhor Jesus falou que o Espírito Santo ia ensinando conforme a maturidade acontecendo na vida do cristão. Pense nisso. Então, como diz aqui em 1 Tessalonicenses 5,19, não apagueis o Espírito. Que Deus te abençoe nesse dia, que Deus te abençoe nessa manhã. Busque sempre a presença do Espírito Santo. Se você quer pedir mais, peça, não importa o que aconteça ou o que os outros pensem. Faça isso, porque sem o Espírito Santo nós não somos nada neste mundo, pois Ele é o nosso Consolador nesse momento, nesses últimos dias antes da volta de Jesus. Um abraço do Pastor Márcio, fique em paz, que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.